No item 27, eu coloco aí o culto a Deus a Mãe. Então, falei para vocês que Cirilo de Alexandria foi o responsável por esse paganismo. Bom, agora vamos falar em especial sobre esse culto da deusa mãe. Eu comento, o culto a Maria nasce no concílio de Éfeso, em 431 da era cristã, cidade onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Eu disse para vocês que o centro do culto da Babilônia era com Semíramis, com Diana, o culto a deusa mãe. O templo de Diana, ele era assim mais reverenciado do que o templo de Júpiter, né, o templo de Zeus, qualquer outro templo. E você pode ver hoje, quantas igrejas você encontra, por exemplo, quantas igrejas católicas que são dedicadas a Jesus, né? Bom Jesus de Itabapuana, por exemplo, você tem igrejas católicas dedicadas a Jesus, só que em cada 10, 9 serão dedicadas a Maria, uma dedicada a Jesus. Por quê? Porque o culto a Deus a Mãe, esse paganismo antigo, ele era mais concorrido do que o próprio culto a Júpiter. Para você ver que até nos números é o próprio culto pagão antigo, não existe dúvida disso. Essas Assembleias de Deus que estão assinando, já assinaram alianças, né, com a Igreja Católica, fazem parte do ecumenismo, dessa união que eu sempre lembro para vocês, a Igreja Católica programou essa união para o ano 2025. Eu espero que a CPAD publique o artigo que eu escrevi, mandei para ela, sobre essa união que está programada para o ano que vem. Essa programação ocorreu em 1965. 1965. Foi o Concílio Vaticano II, quando eles determinaram, em 60 anos nós temos que unir todas as religiões, todas as igrejas. Quando que está programado? Para o ano que vem. E as Assembleias de Deus estão seguindo nessa direção. Tem a maior Assembleia de Deus do Brasil já assinou, não é antiético falar, eles falam abertamente, né? Assembleia de Deus de Madureira. Tanto que tem o vídeo, né, que ele foi lá em Roma, chamou o Papa de Sua Santidade, e no site católico, né, o site que fala Somos Um, que é a união das religiões, está lá escrito Assembleia de Deus de Madureira. Então, eu falar aqui não é antiético. Não é antiético, não tem como eles me processarem, isso é público. Isso é público. Então, essa união é uma união com a religião pagã, com a religião de Baal. A Assembleia de Deus está caindo no mesmo erro que Israel caiu diversas vezes no Antigo Testamento. Bom, eu coloquei aí agora um artigo do Instituto Cristão de Pesquisa, um artigo bem interessante, intitulado Culto a Deus a Mãe. Está aí o link do artigo, eu tirei esse artigo lá em 2022. Então, o artigo tem como autor Hélio de Souza. Ele diz o seguinte: todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Ele prossegue. Em dado momento, abrem-se par em par as portas de cipreste do templo. As multidões que convergiam de todas as partes da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Macedônia e da Acaia, tantos são como enfermos, aleijados com as suas muletas, cegos guiados por crianças, paralíticos carregados em padiolas, se comprimem entre as colunas fronteiras à fachada. Todos esperam o momento de erguer-se o véu da deusa, estiravam o véu para eles olharem para o rosto da deusa e receber a cura. Ele está dizendo como era grande esse culto, como as pessoas concorriam, vinham de todos os locais, ficava extremamente lotado. Você pode ver esse culto nesses templos católicos lá na Bahia, né? Onde se junta o católico, né? Os espíritas de todas as religiões, eles se juntam ali, porque é o mesmo culto, irmãos. Teve aí agora o dia 12 de outubro,
Pesquisa o que é o dia 12 de outubro no Espiritismo, você vai achar. Aí você faz uma pergunta simples, né? Por que que a Igreja Católica colocou o dia de Maria, o dia de Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro? Se a estátua nem foi achada no dia 12 de outubro, foi para honrar as divindades espíritas africanas que são homenageadas no dia 12 de outubro. Isso é claro e evidente na história. Tá bom? Então, eles fazem isso, tá ok? Bom, aí o historiador prossegue, né? Um longo glancor de trombeta, um rápido estrugir de tambores e, em seguida, um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira na praça, dentro e fora do templo, os fiéis se prosternam, retendo fôlego. O véu de seda é lentamente retirado. Sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieróglifos indecifráveis, ergue-se a deusa Diana de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. No momento em que foi desvendado, um brado comovido se propagou no salão para o pórtico e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra. Viva a grande Diana dos Efésios, eles gritavam. Um êxtase de esperança e de temor dominou a multidão, que quedou de olhos fechados, lábios contraídos e frontes a se tocarem umas nas outras. Levantando-se então os fiéis, seguiram de roldão para as portas do templo. Os cegos, os coxos e os enfermos avançavam como podiam, com os pés ou de rastos em direção à deusa que não viam, amparando-se uns aos outros e gritando suas orações. É o que você vê no culto à Senhora Aparecida, aqui na cidade de Aparecida do Norte, né? Aqui e ali vozes delirantes soavam. Milagre, milagre, o coxo está caminhando, o enfermo desceu da cama. Provavelmente pessoas já contratadas para fazer aquilo, né? Pessoas que na verdade não eram paralíticos, porque Satanás não tem poder de curar uma pessoa, não existe isso. A esses brados saía do templo um grupo de sacerdotes e, atravessando a multidão, eles reuniam as muletas jogadas fora para pendurá-las como troféu nas paredes do templo, em homenagem à grande deusa Diana. Bom, ele relatou isso, né? E agora ele começa a comentar, presta atenção. Com essas palavras, o escritor judeu-cristão polonês Sholem Asch descreveu o culto à deusa Diana, tão popular na região da Ásia Menor, nos primórdios da era cristã. Ou seja, isso que ele acabou de colocar no início do seu artigo é a descrição de um historiador, como acontecia o culto a essa deusa. Ele prossegue, agora o autor comentando no seu artigo, né? Como podemos conferir qualquer semelhança com os cultos modernos, as chamadas Nossas Senhoras, não é mera coincidência, mas perpetuação de uma milenar tradição de culto a deusas, hoje disfarçadas com matiz cristã. Matiz, o que é matiz? É variação de cores, né? Com cores cristãs, seria isso, né? E não estamos falando de uma pequena seita obscura, existente em algum povo atrasado em um país exótico, mas de uma religião que possui milhões de adeptos, com uma força de devoção que chega à beira da loucura, o marianismo. E aqui, irmãos, não dá para colocar tudo aqui, mas nos dias atuais vocês sabiam que existe um movimento na Igreja Católica para tornar Maria a quarta pessoa da Trindade? Acredite, existe esse movimento, isso é sério, né? O marianismo. Como eu falei para vocês, tem um pastor da Assembleia de Deus do Nordeste que ele já está praticando marianismo, ele já tem uma imagem de Maria no púlpito dele. O pastor prega tudo lá e está a imagem de Maria. A igreja está lotada, porque aí os católicos, bom, já está chegando
num ponto que nós gostamos. Idolatria é com eles, né? Você pode pesquisar no YouTube, né? Assembleia de Deus com imagem de Maria, você vai encontrar. O artigo prossegue. E não é preciso ser teólogo para perceber isso. Qualquer conhecedor de história pode constatar. Em uma revista de circulação nacional, foi publicada uma matéria com o título No princípio eram as deusas. O texto se desenvolve da seguinte forma: as deusas só foram destronadas com o advento das religiões monoteístas, que admitem um só Deus masculino. Com a difusão do catolicismo, a revista diz cristianismo, né? Eu botei catolicismo. Com a difusão do catolicismo, as antigas deusas são banidas do imaginário popular. Uma pausa para explicar a vocês. Observe, ele está citando um historiador de uma revista. Esse aqui é um artigo de um site cristão, Instituto Cristão de Pesquisa. Ele cita uma revista e você pode observar pela visão desses historiadores. Eles dizem o seguinte: primeiro, o cristianismo, ele baniu, porque a Igreja Católica, ela perseguiu, ela matou. Então, para eles, foi o cristianismo que perseguiu, que matou, que baniu. Para eles não existem igreja verdadeira, não existe uma igreja verdadeira fora da Igreja Católica. Os historiadores seculares, eles não conseguem ver isso. E por isso é que você vê que o cristianismo, ele está desacreditado. Porque em todas as faculdades, no ensino médio, os professores contam essas histórias e eles falam: olha o que o cristianismo fez com as religiões pagãs, por que não deram liberdade, que todos seguissem a sua religião? Então o cristianismo sempre foi assim, o cristianismo sempre matou. Não é verdade, não é verdade. Havia um cristianismo, sempre houve um cristianismo que não matava. Quem matava não era cristão, quem mata não é cristão. Quem mata não segue as palavras de Jesus, mas o mundo não consegue ver isso. Eu participo de grupos de diálogo com islâmicos. Eu tenho que explicar para o islâmico que existia uma igreja que não matava. Esses dias me colocaram num grupo cheio de pagão lá, buscando a verdade. Bom, eu fiquei lá. E aí eles só falando coisas, né, de que, olha, o cristianismo matava, olha. Aí eu fui lá e publiquei: olha, o que vocês estão falando não é uma história completa. Existiam igrejas que não matavam. As igrejas anabatistas, elas eram perseguidas pelo catolicismo. Vocês estão dizendo que o cristianismo adotou o paganismo? O cristianismo não. Uma corrente do cristianismo, falando como religião, uma corrente chamada catolicismo adotou o paganismo. Esse paganismo católico, ele perseguia as igrejas anabatistas. Então existem igrejas, sempre existiram igrejas que seguiam as palavras de Jesus. Aí o ateu falou assim: o que é? Você é anabatista? Não existe anabatista. Eu falei: eu sou anabatista. Sempre existiram. A Igreja Católica não conseguiu nos exterminar. Aí ele pegou e não respondeu mais, porque eles também não querem nem entrar nesse assunto. Eles querem destruir o cristianismo. Sem querer falar em política, mas falando, por que a esquerda no Brasil, existe vídeo que eles falam abertamente: temos que destruir a cultura judaica cristã. Por que a esquerda quer destruir a cultura cristã? Vou falar só da cultura cristã. Porque eles olham para a história e eles pensam que os cristãos sempre mataram. Há cerca de 3 anos teve aqui em Santa Catarina um repórter num jornal conhecido. Ele escreveu uma frase, né? E no artigo dele ele diz: os cristãos não mudaram nada nos últimos 500 anos. Eles continuam querendo dominar o mundo. Por que ele estava falando isso? Porque, infelizmente, tem pastores aí, que eu já não sei nem dizer mais se são cristãos, que eles viraram políticos. Eles viraram políticos. A igreja deles virou um palco político. Então, eles estão pensando que essas pessoas são cristãos e que o cristianismo quer dominar o mundo. O cristianismo não quer dominar o mundo.
Sempre existiram cristãos que querem ficar longe da política, mas o mundo não consegue ver isso. E ele falou uma frase horrível, ele repetindo, fazendo uma variação da frase de Diderot, quando surgiu a esquerda. Quando nasceu a esquerda? Nasceu com Diderot na Revolução Francesa. E a frase-chave dele era: só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Aí qual a variação da frase que o repórter colocou lá no Jornal de Santa Catarina? Ele colocou: só seremos livres quando Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor. Olha, isso que ele fez é um crime. Isso que ele fez é um crime. Alguém vai criminalizar ele? Você acha que o STF vai pedir para ele, dar uma ordem para ele justificar essa frase? Não. Mas isso mostra, irmãos, o perigo que os cristãos estão sofrendo. Por quê? Porque os cristãos, eles estão sendo acusados, devido à história da Igreja Católica, os cristãos estão sendo acusados de querer dominar o mundo, de terem matado, de terem perseguido. Eu dou aula de ciências da religião e uma vez assistindo um vídeo de história, né, de um grupo que viveu 800 anos atrás, chamado Albingenses Gnósticos, a professora era uma gnóstica. Aí ela falava assim: os cristãos nos mataram, os cristãos nos jogavam na fogueira dizendo que nós éramos bruxos, mas não tem nada disso. Olha, eu faço alguma maldade para alguém, nós fomos vítimas do cristianismo. Olha que testemunho horrível, só que esse testemunho é mentiroso. Ao mesmo tempo que o catolicismo perseguia os gnósticos albingenses, eles perseguia também os anabatistas valdenses. Foi assim o nome que a Igreja Católica deu para aquela igreja anabatista. Foi nos anos 1200. Mas eles não conseguem ver essa igreja que está morrendo e que não fazia nem guerra, a Igreja Católica que só fugia. Então, irmãos, nós temos que conseguir mudar esse testemunho na história. Será que vamos conseguir? Provavelmente não, irmãos. Provavelmente a Igreja de Jesus vai ser tirada da terra e vai ser esse testemunho que vai prevalecer. Durante a grande tribulação, o testemunho que vai prevalecer vai ser esse: que o cristianismo foi nocivo para a história da humanidade. O comunista fala isso. Karl Marx dizia: o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos e poderosos, quando na verdade ele estava falando da Igreja Católica. Os muçulmanos falam: os cristãos sempre nos mataram, quando na verdade ele está falando da Igreja Católica. Os judeus falam: os cristãos sempre nos mataram, mas na verdade ele está falando da Igreja Católica. Como conseguir mudar esse testemunho na história? Não é fácil. Bom, a nossa parte nós temos que fazer. Com esse texto, por exemplo, esse artigo aqui deixa claro que não é uma igreja cristã. Tá bom? Então, mas ele está citando uma revista popular aqui do Brasil, ele não citou o nome, que ela fala isso. O cristianismo, né, baniu as antigas deusas. E ainda pior, além de falar da violência, ele fala: o cristianismo é um plágio do paganismo. Ele está falando do catolicismo, mas para eles catolicismo é cristianismo. Bom, ele prossegue. No Ocidente, algumas acabaram associadas à Virgem Maria, mãe do Deus dos católicos. Ele escreveu cristão, eu fui lá, risquei e botei entre colchete, católicos. Outras se transformaram em santas. Ou seja, a revista aqui do Brasil está dizendo que o cristianismo plagiou o paganismo. As deusas mães se tornaram Maria ou outras santas. Ele não consegue ver que esse é um falso cristianismo, que essa é uma falsa igreja. Veja a importância de nós termos esse conhecimento. Se você diz que essa igreja era o cristianismo, você está confessando tudo isso que o historiador está falando aqui. O artigo prossegue. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser identificada com Maria. O historiador Will Durant, ele tem uma obra interessantíssima, História da Civilização, é um historiador, tá bom? Em sua História da Civilização diz: o povo adorava a Ísis com especial ternura e erguia-lhe imagens.
consideravam-na mãe de Deus. Seus tonsurados sacerdotes exaltavam-na em sonoros cantos e mostravam-na no estábulo amamentando um bebê, miraculosamente concebido. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante das estátuas de Ísis com um pequeno Horus ao seio, vendo nelas outra forma do velho e nobre mito pela qual a mulher, criando todas as coisas, tornou-se por fim a mãe de Deus. Ou seja, ele está dizendo que os cristãos se curvavam diante de Ísis. Se você procurar, eu vou até mostrar a imagem aí, tem imagem de Ísis que é Semíramis, é Diana dos Efésios, ela amamentando seu filho. E a Igreja Católica coloca exatamente Maria amamentando Jesus, copiando Ísis. Eu digo que o indivíduo, para ser enganado, né, por essa heresia, ele tem que se esforçar muito. Tem que estar numa cegueira espiritual muito grande, porque isso é evidente na história. Bom, o artigo prossegue. O paganismo não se conformou em ficar sem suas deusas, assumindo características culturais e étnicas de cada nação. O culto à deusa Maria foi se adaptando à devoção popular com uma versatilidade incrível. Uma pausa aqui. Eu tive no trabalho de viagem, até para estudar arqueologia e história dos Incas, eu tive lá em Cusco, na capital do Império Inca, e lá tinha uma imagem interessante. Tinha a imagem Maria, Jesus como duas colunas, Maria e Jesus, e por cima o Deus Sol. Ou seja, o culto Inca está totalmente adaptado ao culto católico, né? E como esse Papa Francisco, se você procurar na internet, ele participa de culto dedicado a demônio asteca. Isso está lá no site Rainha Maria, o site católico criticando ele. É o mesmo culto da Babilônia, irmãos. O artigo prossegue. Desde suntuosos santuários até silhuetas em vidros e grãos de milho, inúmeras aparições no mundo inteiro dão status de deusa a estas supostas aparições, incorporando-as ao acervo popular de inúmeras nações. No Brasil, a chamada Senhora Aparecida possui traços raciais negros e seu culto era muito ligado à cultura afro. E como eu disse para vocês, é só procurar o que é o dia 12 de outubro na religião afro, no espiritismo afro. E que a imagem da deusa preta, de Maria Preta, não foi nem encontrada no dia 12 de outubro. Então aquela imagem, ela é na verdade uma imagem da religião africana, do espiritismo africano. É o que o artigo está dizendo aqui. E o que eu venho dizendo para vocês. E prossegue. Seu santuário na cidade de Aparecida chega a receber 6.500.000 visitantes por ano. Não lembra aquela descrição do historiador lá do culto de Diana? Em Portugal, a deusa Maria, conhecida como Senhora de Fátima, assume características raciais europeias, bem como a Senhora de Lourdes na França. Elas recebem, respectivamente, cerca de 4 milhões e 5 milhões de visitas por ano. Entre outras divindades nacionais, ainda podemos citar a Senhora de Guadalupe, no México, e a Senhora da Estrela da Manhã, no Japão. Irmãos, lá no México, a religião dos astecas, do Antigo México, eles celebram aquela religião onde? A religião dos astecas, eles dizem que está tendo um avivamento. E ele celebra essa religião onde? No Templo de Maria, no Templo Católico. Isso está acontecendo. O artigo prossegue. Não é óbvio presumirmos que as antigas divindades tutelares reverenciadas no passado apenas mudaram de nome? Diana para os efésios, Num para os ninivitas, Estar para os babilônios, Kali para os hindus, e assim continuam sendo cultuadas por meio de um pseudo-cristianismo. Aqui ele acertou. Porque quando ele fala pseudo-cristianismo, ele está dizendo, não é um cristianismo verdadeiro. Tá ok? Além de divindades nacionais,
O marianismo assume características regionais e funcionais, assenhorando-se de cidades e regiões, assumindo diferentes nomes e funções. Assim temos no Brasil a Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Parto, entre outras. Na verdade, muito do que as estatísticas chamam de cristãos não passam de grosseiros pagãos aprisionados por superstições e servindo a falsos deuses. Esse é o artigo já do Instituto Cristão de Pesquisa. O artigo da Revista Popular, como ele falou, não consegue ver isso. Os historiadores do Brasil, os historiadores de esquerda, ou historiador judeu, historiador islâmico, o historiador comunista, todos eles vão tratar essa igreja como cristianismo. E prossegue. Curiosa é a descrição da deusa Diana feita por Russell Norman Champlin. Esse renomado teólogo diz que a deusa Diana e a deusa Maria se confundem, o que torna difícil encontrar a diferença entre Diana dos Efésios e Maria dos Efésios. Em 431 d.C., a idolatria tornava a entrar pela porta de onde saíra. Em Éfeso, ela recebeu as mais altas honrarias. De acordo com uma inscrição existente do local, ela trazia estes títulos: Grande Mãe da Natureza, Patrocinadora dos Banquetes, Protetora dos Suplicantes, Governanta, Santíssima, Nossa Senhora, Rainha, a Grande, Primeira Líder, Ouvidora e outros. Ok? Bom, eu vou até dar uma pausa aqui, porque esse artigo ele ainda é bem grande, eu vou continuar lendo ele semana que vem, porque já são 9h45, senão vai estourar o nosso horário. Mas vocês vejam como esse artigo ele deixa bem claro o que eu tenho falado para vocês. Nós estamos diante de uma instituição pagã. E por que nós temos que falar isso? Além, em primeiro lugar, por ela estar enganando pessoas e as almas estarem indo para o inferno, acreditando que vão para o purgatório, queimar um pouquinho e depois o padre tira ela de lá. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que essa instituição está se dizendo mãe de todas as igrejas e está chamando todas as igrejas a se unir a ela. E o pior é que as Assembleias de Deus estão participando. E aqui eu quero deixar um alerta para vocês, que eu falei lá na convenção, no culto da orientação ministerial. Existe uma armadilha que é clara para as Assembleias de Deus. Qual é? É se dizer arminiana. Nós não somos arminianos. A Assembleia de Deus traduziu a obra de Armínio, está aí a obra de Armínio. A obra de Armínio defende o batismo de recém-nascido. Por quê? Porque Armínio, ele era um reformado. Ele saiu da Igreja Católica. Ele saiu da Babilônia Apocalíptica. Se nós nos dissermos arminianos, nós estamos dizendo que nós saímos da Babilônia Apocalíptica. Nós estamos aderindo a essa cegueira espiritual. Mesmo que a pessoa não perceba. Mas quando você se diz arminiano, Armínio saiu da Igreja Católica. Pode pegar a obra de Armínio e vai ver lá a defesa do batismo de recém-nascido. Um batismo que não tem valor diante de Deus. E isso é grave e eu vou falar para vocês. Eu escrevi um artigo para CPAD certa vez. O título do artigo é Predestinação Bíblica, aonde que Agostinho, Calvino e Armínio erraram. Eles me devolveram. Eles falaram, poxa, Levi, você escreve tanto artigo bom, mas não pode falar mal de Armínio, não. Se você escrever, nós não vamos nem botar esse artigo para frente, senão tu vai ser proibido de escrever aqui para a CPAD. Eu falei, mas que isso? Aí eu escrevi um outro artigo agora, que eles devem publicar, entraram comigo, em contato comigo, que devem publicar, intitulado Pedagogia da Dissimulação. Eu tinha incluído Armínio nessa pedagogia da dissimulação, onde eu falo de todos os hereges da história, desde Orígenes, Eusébio de Cesareia, Ário, Alexandre, Atanásio, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino e Armínio. Só que eu tive que tirar Armínio.
se o artigo for publicado, vocês verão, não saiu com Armínio. Aí eu mando depois para vocês o artigo completo com a parte de Armínio. Porque a Assembleia de Deus, eu não sei se isso é planejado, se tem alguém que está colocando isso exatamente para cegar as Assembleias de Deus, ou se a Assembleia de Deus não está conseguindo perceber que se ela se disser arminiana, ela está dizendo que ela saiu da Babilônia apocalíptica. E a doutrina da predestinação de Armínio não é a doutrina da Assembleia de Deus, né? E aí eu comento sobre esse ponto com vocês em outro momento, né?